Galera, mandaram um vídeo aqui pra mim, né? Pediram pra eu fazer um vídeo aqui com relação uma participação do Peter do Ei Nerd aí, num podcast aí que eu acredito já faz um tempinho. Com relação às perguntas que fizeram. Batman versus não sei o que. Ele, Batman contra não sei quem. Batman não sei quem. Batman. Então tudo foi Batman, ok? Mas aí, o que eu quero trazer pra vocês aqui não é desmentir o Peter, jamais. O Peter pra mim é meu professor, cara. Minha humilde admiração por esse cara, ok? E aí, o que eu quero trazer pra vocês aqui é apenas a explicação com relação ao que ele disse. Nós estamos falando do Batman, não estamos falando de qualquer super-herói, qualquer vilão ou qualquer anti-herói. É o Batman em específico. Então fica aqui com a gente que eu vou trazer pra vocês aqui as respostas com relação a essa pergunta que me fizeram. E por isso que esse vídeo vai ser entregue pra vocês agora. Então vamos dar um pulo lá agora. Dom Coutinho na área, no estúdio improvisado. Galera, antes da gente começar, vamos fazer aquele ritual bacana. Se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo, ativa o sininho de notificação, que é muito importante, e venha fazer parte da nossa equipe que tá crescendo graças a vocês. Estão rumo a 1000 inscritos. Cara, 1000 inscritos parece que é 1 milhão, né? Quem me dera. Mas enfim, dito isso, vamos ao que interessa. E aí, Dom, o que você acha com relação ao posicionamento do Peter do Ei Nerd, pelo fato dele ter dito Batman em tudo? Batman isso, Batman aquilo, Batman faz isso, Batman contra isso e isso e aquilo. Ok, vamos lá. Primeiro, nós estamos falando do Batman em específico. Batman é um humano, galera, que enfrenta até mesmo deuses e que torna, né, vingança em justiça. Isso é um grande diferencial do homem morcego. Arsenal é a sua riqueza. A riqueza do Batman lhe permite ter um arsenal de última geração. O cara realmente tem um poder aquisitivo insano. Mas o que o torna de fato tão temido não é nada disso. Não é nada disso. O que o torna tão temido é o fato dele ser um humano. Assim como você, assim como eu. É exatamente isso. O Batman é humano. Por incrível que pareça, todo mundo sabe disso. Mas isso é o que o torna tão presente em qualquer situação. Vou dar um exemplo aqui. O Batman venceu o Darkseid sem dar uma única porrada, sem ir mano a mano, cara. Ele venceu o Darkseid aqui, ó, no diálogo, lá em Batman e Superman Apocalipse, onde o próprio Darkseid se apoderou da Kara Zor-El, da prima do Superman. E ali, o Batman, né, ele foi, né, sondou ali tudo que havia no planeta vermelho do grande vilão. Então o que acontece? Enquanto o Superman e a sua equipe iam ao encontro do Darkseid, o Batman foi investigar o que seriam os poros. Então ele conseguiu decifrar os poros, galera. Exatamente, os poros que era criptografado com uma senha única que somente o Darkseid possuía. E aí ele, né, conseguiu quebrar esse código. Então, em um jogo de chantagem ali, enquanto o Darkseid quase o matou, segurando pelo pescoço, quase jogando ele na lava, o Batman pediu para que ele renegasse Kara Zor-El. E aí ele lutou, e aí o Darkseid, né, considerou o fato e soltou o Batman. Exatamente. Por que ele soltou o Batman? Porque se o Darkseid recusasse a libertar Kara Zor-El, ele iria ativar os poros. E os poros iria destruir o planeta de Darkseid todinho. E aí o Darkseid, né, ele se segurou e falou assim, peraí, os códigos são criptografados. Você não saberia isso. E aí o Batman mandou na lata o código pro Darkseid. Aí o Darkseid viu que não era brincadeira e acabou soltando o Darkseid. E aí perguntaram aí, mas por que você soltou o Homem Morcego? Aí o Darkseid diz essa icônica frase. Ele diz o seguinte, se o Superman ou a Mulher Maravilha, né, fizesse essa chantagem, eles não o fariam, porque eles não têm convicção para destruir um planeta. Já você, um ser humano, tem convicção para destruir um planeta. Afinal de contas, vocês matam a sua própria espécie para obter vitórias. Uma qualidade admirável, porém burra. Essas são as palavras do Darkseid. O que diferencia o Batman é o fato dele ser um ser humano. Ô Dom, peraí, parece que nós seres humanos somos a raça mais temida do universo. Cara, especificamente, nós temos aí
muitos vilões, tá? Que são humanos e realmente dão uma dor de cabeça terrível para os heróis. Lex Luthor, por exemplo, é um, ok? Coringa também é um. Claro, modificado, ok? Nós temos muitos exemplos aí de personagens que são realmente seres humanos, mas dão uma dor de cabeça. E o Darkseid não mentiu. Ok, Dom, beleza, aí você explicou com relação ao fato do Batman ser tão temido pelo fato dele ser humano. Ok, humano preparado, com alto intelecto, ok, com alto poder aquisitivo. O Batman, ele não é simplesmente um humano qualquer, ele é um humano preparado. Falando em preparo, se o Batman, ok, se o Batman ele perceber que você deu uma brecha para ele, ele vai preparar, ele vai se moldar, vai criar uma estratégia para derrubar você. O maior feito do Batman é o seu preparo. Não existe preparo mais insano do que o Batman. O Peter, ele não explicou especificamente com relação a isso, mas eu entendi o que ele disse, tá? Quando ele falou do Batman. Mas eu vou reforçar o que ele falou. Ele falou que, se tratando do Batman, o Batman ele tem um alto poder de preparação. O cara realmente ele tem o poder de se preparar e peitar qualquer tipo de desafio. Ok, qualquer tipo de desafio que lhe permita se preparar. É exatamente isso. Você esqueceu desse detalhe. Por quê? Galera, o Batman ele é um ser humano. Num campo de batalha, antes mesmo do Batman entrar no campo de batalha, ele já tem estudado aquele vilão. Ele já tem estudado uma estratégia com relação àquele vilão. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine vocês o Batman. Como é que ele conseguiria estudar o lobo? E aí? Ele conseguiria estudar o lobo? Galera, o lobo, a gente sabe que o lobo ele é um cara incrivelmente poderoso, insano, cruel. Cara, o lobo, ele tem um alto poder de regeneração. O cara faz frente ao próprio Superman, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu sei que muito mesmo, quando o lobo morreu, né? Quando ele foi assassinado, pra vocês terem uma ideia, ele foi para o inferno, galera, e o inferno não quis. Ele foi para o céu e o céu, sabe, teve uma briga imensa para poder expulsar esse cara porque não conseguia lidar com esse cara. Resumindo, deram para ele a imortalidade porque ele não pode morrer nem o inferno e nem o céu, que é o cara. Ok? O lobo ele não tem o menor senso de empatia com ninguém, a não ser os golfinhos espaciais, ok? O cara quando nasceu, velho, ele já causou realmente um verdadeiro estrago no seu planeta. Ele matou todo mundo. Pra você ter ideia do quanto o cara é irracional e cruel. O lobo é um cara muito casca grossa. Aí eu pergunto, o Batman teria um preparo contra o lobo? Tá? Imortalidade, inteligência superior o lobo tem, ok? E super força. Então é quase equiparado com o Superman. Se o lobo tiver uma oportunidade, ele mataria o Batman. Pode ter certeza. Ele mataria o Batman. Ele não daria chance para o Batman. E aí, a gente sabe que o Batman, ele se prepara para aqueles inimigos que ele ainda não entrou no campo de batalha. Peraí, eu não vou entrar no campo de batalha sem ter estudado aquele cara. Eu não tô dizendo que o Batman, ele não vai fazer efeito, sabe? Que ele não é lá essas coisas. Não, o Batman, ele é um cara pica, galera. É um cara insano. Mas o que eu quero dizer aqui é que o seu preparo também tem as suas consequências, tem o seu lado negativo, ok? Por quê? Dependendo do preparo do Batman, pode ser um alto sacrifício. Exatamente. O Batman ainda não teve aquele preparo com um alto sacrifício, ok? Aquele alto sacrifício, digamos assim, ele vai fazer e ele sabe que pode dar certo ou não. Assim como lá a gente pode passar aqui para vocês em Batman e Superman Inimigos Públicos, do qual, né, ali o menino de brinquedo, ele faz um robô, ok? Em homenagem ao próprio Batman e ao próprio Superman. E ali tá vindo um asteroide de pura kryptonita. Então, não tem ninguém para controlar aquele foguete. E aí, o Batman assume o controle, entrando no foguete e vai em direção a esse asteroide. Então, esse sim é um preparo autossuicida, tá? Porque ele não planejou nada, ele não fez nada, ele simplesmente entrou e foi embora.
Então esse preparo é um preparo autossuicida. E é claro que ao se chocar com o próprio asteroide, o menino brinquedo ele tinha reforçado a cabine, né, e fez com que ela suportasse o impacto. E aí ele acaba sobrevivendo e acaba sendo salvo pelo Superman. Então o autopreparo ele coloca em prática quando ele tem a oportunidade. Agora, quando se trata de um vilão que ele sabe que no campo de batalha ele pode perder ou pode ganhar, ele vai estudar, ok? É isso que eu tô querendo passar para vocês aqui. O Batman realmente ele tem um preparo incrivelmente insano, mas ele não é imortal, ele não é invencível. O Batman tudo, o Batman isso, o Batman aquilo, não, existe uns limites. O Batman ele é reverenciado, ele é aclamado porque o cara realmente é um exemplo de super-herói. O cara é o maior detetive que existe no planeta. O cara não tem superpoderes, tem o respeito dos maiores heróis que existem da DC e até mesmo dos vilões. Ele tem um alto poder e intelecto, o cara é super inteligente, muito bem preparado, teve uma infância sofrida, ok? Perdeu seus pais quando criança. E através dessa vingança ele tornou, né? Ele fez justiça. Ele combate as injustiças, né, com uma forma de proteger aqueles que não podem, né, se proteger do mal. E aí, o que acontece? Com relação a tudo isso, a gente sabe que o Batman, ele é um cara super casca-grossa, é um personagem de respeito, eu gosto muito do Batman. Mas o Batman ele não é invencível. Se qualquer vilão ou super-herói, sabe? Principalmente o Superman, quando a gente, né, viu aquela fase que ele mata o Lex Luthor, ok? Nisso que ele mata os Lex Luthor, acontece a Terceira Guerra Mundial. E aí a gente sabe que o Superman ele vira casaca. Se o Superman quisesse ter matado o Batman, ele teria. Se o Darkseid quisesse ter matado o Batman, ele teria, ok? Muitos heróis poderiam já ter feito isso, mas não. Tudo é uma questão de roteiro. Precisamos do Batman. Precisamos do Batman. Afinal de contas, nem o Coringa, para vocês terem uma ideia, sobrevive sem o Batman. O Batman realmente ele é um sinônimo de super-herói. Ele é um sinônimo de herói clássico. Daquele que, opa, peraí, cadê o Batman? É basicamente isso. A teoria, sabe? E toda a explicação do Peter do Enéas ali realmente faz sentido. Cara, não tenho o que dizer. Como eu falei, ele é um mestre. Pra mim, ele é meu professor. Me inspiro muito, ok? Mas é claro que nem tudo, né, a gente deve considerar. Se a gente for considerar os feitos, cara, o Batman já poderia estar morto há muito tempo. Muito tempo. Mas por uma questão de roteiro e por uma questão de que o mundo precisa do Batman, o Batman ele sempre vai ter uma possibilidade, vai ter sempre uma oportunidade de se preparar. O preparo do Batman não é qualquer preparo, é o preparo. É assim, né? Assim como eu aqui nesse canal, eu me preparo para gravar para vocês. Então espero que vocês tenham entendido o que eu tenho, né, tentei passar para vocês aí com relação a essas perguntas aí que vocês me fizeram. Ok? E o que eu acho com relação ao posicionamento do Peter? Cara, eu não tenho nada a dizer, o cara é outro nível. Tô aprendendo ainda, tô aprendendo, ok? De fato, é incrivelmente insano. O Batman é outro nível. Muito obrigado, graças a Deus vocês pediram para eu fazer esse vídeo. Estudei bastante, mas trouxe aqui para vocês aqui, esclareci aqui pelo menos o ponto que eu achei que dava para esclarecer, tá? E desculpem qualquer coisa, mas antes não saia sem se inscrever, que é muito importante vir fazer parte da nossa equipe que está crescendo graças a vocês. Muito obrigado, humildemente humilde. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!